Vai começar então a cyberluta, é até cair do lado esquerdo o Ettore Couto jogando de Izete Delver contra Bruno Ramalho do lado direito jogando de Orzhov Defend Texas. É impressionante como até o Kairi colocou aqui no chat, né? A Orelha vindo de 2016. 2016 foi um ano muito forte, né, cara? Porque semana passada ele veio e passou o caro na galera, meteu um 4-0 tranquilo, tá? Ah, ele foi muito bem. Ele gosta bastante desse arquétipo, né? Isso faz muita diferença. Claro, Uhum. terão épocas difíceis pro deck, isso porque o Defintech se transformou muito, né? Ele deixou de ser aquele criaturas muito ruins com mágicas muito ruins que juntas numa união sinistra ganham uma partida, sei lá Deus como, e hoje em dia é um deck, por exemplo, muito parecido com o deck do Modern e tal, né? Ele gera muito ETB e tal, etc. E ele tá contra o Ettore, né? Que é um cara, pô, que voltou a jogar faz pouco tempo, né? Aquela coisa, né? Às vezes, né, a vida pede um pouco mais de atenção sua, você deixa o Magic um pouco de lado, mas, né, voltou ali para jogar. Eu lembro que teve uma MLL que a gente foi trocar uma ideia, depois ele falou, tem um tempo sem jogar, a gente pode jogar um pouco? Eu falei, pode. A gente sentou, jogou, eu tava de Nadu, eu fui explicando as paradas e tal. Então é legal, é muito legal tá de volta. Belíssimo deck mesmo. Muito maneiro. E já Uhum. começou de Darcy do outro lado do Vile, né? O Ettore tá com o Bolt na mão, né? Já tá com esse Wasteland. Tem toda uma discussão do quanto que vale a pena você fazer essa Wasteland e não usar imediatamente a Spell, alguma Spell, senão você poderia às vezes ter guardado a Wasteland para tentar surpreender o seu oponente, né? Porque agora vai jogar em volta. Mas às vezes ele quer fazer alguma coisa pro próximo turno, por exemplo, fazer core e dobrar e tal, né? E não tendo o terceiro terreno, por aí vai. Mas é um ponto interessante. Um detalhe, né? O Ettore que tem um Unable to Scream de main deck. Caraca. Carta foi uma tech já do Standard, especialmente contra o Screaming Nemesis, né? Que o capeta tenha no colo. E. Tome-lhe Orc Bowmaster. Belíssima carta de Magic. Pô, é um card, viu? É um card. É, Vou negar não. que ele joga um Magic ele encontro de quando em quando. Eu tô pensando ali se vai anular, se não vai. Um Days aqui é bem maneiro. Vai deixar entrar, vai Um dar trigger na o trigger na pilha, vai dar o Surveil, Lightning Bolto. Light Turbolto. Ele não fez o Surveil? Ou eu não vi o Surveil? Ele viu e deixou. Tá. Era um card que ele aparentemente queria, acho que o Oreia fez na upkeep. Então, né, Sim. meio que taxou esse turno. Aí o Oreia fazendo uma assinatura de jogador experiente de Vile, que é todo turno você fica ativando isso para enlouquecer seu oponente. Para quem é antigo deve lembrar do Craig Wescool, ele tinha esse hábito bacana. Mas é uma boa característica para quem joga assim, então, o seu oponente fica meio confuso. Olha aí, ó, o que eu falei, vai jogar pelo card vantage. Eu irei explicando, né? O Overlord, ele custa 5, ele tem pende por 2 manas, ele vai tombar e depois pegar uma carta de criatura. Belo card, menino Overlord. E ele será fousado. Só mas se ele tinha um Daisy, por que ele não deu Daisy no turno anterior? No. No Noble coisa. Master? No É uma dúvida. Master. É uma dúvida. Ainda mais que seria o turno dele, ele poderia ter puxado a carta, né? Feito. E aí, tipo, dado o Bolt, por exemplo, na cara pra trigar a Darcy, ver o topo, né? E aí dar o bounce, faria de novo, não teria problema. Não entendi. Talvez não tivesse.
Talvez ele tivesse a full, mas ele não tivesse o Daze. E o Daze estava no topo. Meu amigo. Ele tem um outro raio, cara, assim, honestamente, eu daria no trigger do raio. No trigger do raio? No trigger da menininha. Eu acho que agora tem uma pequena discussão de já estou resolvendo, vou buscar a carta e tal. Né? Então Não, você não pode. eu acho que a discussão deles foi qual era o melhor momento mesmo. E eu concordo com a ideia de esperar o trigger resolver. Para você ver o que vai vir exatamente. E não deixar seu oponente escolhendo em cima desse raio. Uhum. Talvez não mudasse, que fosse vir, né, o War, que é muito bom nessa match, porque você consegue trazer coisas muito boas ali. Porém, seu oponente podia, às vezes, buscar, né, Caldra. E aí a jogada ficava um pouco melhor. Sim. Fala, Dialop. Bom demais, meu querido. E aí, Diallo? Ainda não tá sofrendo muita pressão, né? O Héctor, então tá um pouco tranquilo aqui com relação. Mas tá bem atrás. All we hear is Radio Gaga. Radio Duty. Radio Gaga. All we need. Ah, Eric mandou aqui no chat. Essa match não é horrível pro Zet? Se eu não me engano, não é uma match boa mesmo, cara. É bem chato. Uhum. Dialop mandou aqui uma real, né? Que no field da MLL, né? A gente teve um top 8 com 8 decks diferentes, né? O que realmente é muito maneiro, né? Ainda mais uma liga como a nossa, né? Que é uma liga que tenta ser bem democrática, tem bastante gente jogando, tem bastante gente buscando decks diferentes. Obviamente, teve muita gente jogando meio que tryhard e tal. Mas, cara, simplesmente é muito bom ver que Legacy's Healing, tá ligado? As coisas estão voltando a funcionar, tá com bastante coisa. Delver voltou a ser um deck bom, então. Quer dizer, ele já era bom, mas ficou um deck melhor de novo. Eu gosto dessa ideia. Sim, e faltou o B. Basicamente faltou o B. Essa foi uma conclusão geral. Sim. Mas acho que foram 7 decks, porque teve 2 Delvers. Ah, é verdade, teve 7 decks. 2 Delvers. É que teve um Izete e um Temur, não foi isso? Eu não lembro exatamente as listas, então. Mas as bases eram bem parecidas. Sim, sim, Mas de sim. qualquer jeito, é legal. Concordo que é legal. Lembrando que esse fim de semana, por exemplo, tem Eternal Weekend, né? A gente pode ver também se o meta tá bem saudável em vários níveis. Olha aí, Gaga, buscou Meteor Sword, agora vai batendo. O louco pediu ban de regente. Acho que nunca ouvi alguém pedindo ban de regente. Não, sério. Pessoas sérias provavelmente não pediriam. Thalita? E Meteor Sword? Tô mostrando ali e tal, tá muito pra trás. A situação Tipo, tava tirou. bem difícil. Sim. Mas é isso. 1x0. Esse é o tipo de match que esses decks ditos mais justos no Legacy, eles gostam bastante de jogar contra Delver, contra o B, porque eles geram muito card advantage, assim, é bem chato de combater, tá ligado? Especialmente o Delver. Então, é complicado. Assim, a força do Delver e do B, né, que são bons decks de Force of Will, são decks que colocam pressão e tem Force of Will e tal. Enquanto que esses decks, por exemplo, né, seja o Death in Texas, seja o Marduk, que a gente viu agora há pouco, eles são decks que sofrem mais contra estratégias muito unfair, que
são piores contra Force of Will. Daí a gente conta o famoso pedra, papel, tesoura e tal. O Defentex original era Mono White ou Orzhov? Mono White. White, tinha Thalia, tinha várias cartas que infelizmente não jogam mais Magic, porque, pelo amor de Deus, ô carta ruim. Né? Na época que, pô, Thalia era uma cartona. Uhum. Porto de Richada. Na época era bom, né? Essa época. Que exila e você volta pra mão com caráter. Lá tinha uma que eu não tô lembrando o nome, uma lendária de 3 mana também. Era essa pegada. Claramente o Dark amante do Defentex original. É o tipo de ideia que você se sente burro quando você perde, tá ligado? Porque você fala, caramba, que pilha de cartas ruins. Então, tipo, que nem quando o Oreia veio, né? Que daí ele comentou, o field tá bom pro Defentex. Daí eu falei, eu ouço isso há uns 10 anos. Fora que assim, eu sou um cara que costuma jogar de mid-range nos formatos, né? Então decks que nem o Defentex são tradicionalmente marmita para esses decks. Então eu acabo perdendo um pouco de respeito que eu tenho por eles. Às vezes se eu jogasse mais de combo, eu odiaria bem mais o Defentex, eu teria bem mais medo. Que nem, tipo, o Sando sempre jogou de ramp, enquanto eu sempre joguei de mid-range. Eu odeio Titã Verde. Sanduba tem um medo primordial de Spellcaller. Então, mostra muito sobre como funcionam os arquétipos e seus amantes. Caraca, mas será que eu jogava de combo e não sabia? Porque eu odeio o Spell Queller também. Não, isso é ruim. É verdade que o nome vem de gente que falava lá nos Estados Unidos, às vezes 3 coisas que você não quis escapa: morte, os impostos e alguém jogando de White Winnie no torneio, é o deck do Defentex? Não. Vem do... É o Benjamin Franklin. É um dos fundadores lá dos Estados Unidos que ele fala que você só tem 2 certezas, né? Death and Taxes. É isso. E como o deck originalmente taxava o jogo do oponente, aí a piada é essa. E o querido White Winnie, vulgo branco pequeno, né? White Winnie, é bem coisa de velho mesmo, mas ele não era tão popular assim. Mas o Death and Taxes surgiu por taxar o oponente. Tomar o Spellcaller a primeira vez é inesquecível. Sei lá, acostumei a jogar. Eu joguei muito de Spellcaller, acho que tem isso também. Sim. Quando o Spellcaller estava no T2, eu ganhei muita coisa com ele. A Thalia é tão antiga assim? Cara, a novela Maria do Bairro, deixa eu ver de que ano que é. A novela é de 95. A carta, não. A carta não é tão antiga assim, não. Se ela for muito novo, ele não tem ideia de que novela é. Você conhece, né, Ney? Maria do Bairro. Sim, sim, sim. Toda essa época. E assistir Maria do Bairro. Maria del Barro Soy. Exatamente. Os jogadores saidearam e vão preparar para o nosso G2, mas é uma match assim, desagradável. Exato, a carta é de 2012. Mas né, tem que lembrar, o Defentex taxava também com Eastland, com Porto de Enxada, né, que nem eu comentei. Com várias coisinhas assim. Deixa eu lembrar o nome da criatura. Uma das criaturas mais importantes, estou vendo se eu lembro o nome dela. Madre das Runas? Então, tinha a Madre. Madre também era outra classe. Mas eu estou tentando lembrar. Mangara. Ah, nossa, essa é velha mesmo. Mangara era uma das bases
Mangara of Corondor. Tipo, ó, uma lista antigona aqui, ó. Jotun Grant, Mangara, Phyrexian Revoker, Flicker Wisp, Serra Avenger, Aust, as espadas. Isso era Death in Tex. Nossa senhora. Mangara of Corondor. Você tinha como. A habilidade É, que dela, você colocava os dois na pilha, né? Aí você podia blinkar ela e só eslava do cara, não era um bagulho assim? você brincava ela, você voltava com Caracas. Era isso aí, cara. Era isso aí. Informação: Maria do Bairro foi recebida mais uma vez na década passada. Os novinhos conhecem também. Importante. Aqui nessa live só temos informações relevantes. Eu vi um vídeo hoje que falava que Lurus era que a de Mesh foi banida do Vintage por puro Power Level. Foi. Depois foi só restrita. Mas foi. Tem literalmente um arquétipo em volta dessa carta. Tipo, banida na história presente, por assim dizer. Sim. Porque no começo do Vintage tem ban também. Bem no começo. O Coreia vai, ó, vai, faz um LD aqui e tal, mas é um jogo mais tranquilo, por assim dizer. Os dois se conhecem, vão trocando ideia. Gelo, eu tenho uma opinião de que Lurus pré-Rata é a melhor carta já feita na história do Magic. Na verdade, tem umas 2 ou 3 cartas novas que eu colocaria à frente das Power 9 como as cartas mais fortes já feitas no jogo. E Lurus com certeza está nessa lista. E bem de Félia aqui, que é uma cartinha que vai começar a dar bastante problema aqui pro Ettore, porque esse cavaleiro aí vai começar a parar bastante esses terrenos do Ettore, né? São 2 ou 3 só básicas, entendeu? E aí dá uma azedada maneira, viu? Mas o Ettore foi na pegada de destruir a própria Félia, né? Então. Não, tem que lidar, tem que lidar. A Félia é uma carta fantástica. É muito, muito boa. Ela é muito frágil, mas é muito, muito boa. Os efeitos dela são muito bons. Você acha que a questão do Lurus foi falta de teste ou criatividade? Acho que coisa. Era uma mecânica nova, ainda não sabia o que esperar dela. E acabou que lançaram basicamente a melhor carta possível dessa mecânica. É como se quando lançaram Planeswalkers, o primeiro que tivesse sido lançado tivesse sido o Oco. This bot is being mean? Yeah, actually the bot can be kinda not cool. But yeah, Death in Tax on the web. Exactly. This guy playing Death in Taxes played this deck only for the last, I don't know, 10 years, you know. He really, really enjoyed the deck. Ele combina a cor. Não, é fashion, né, querido? O cara sai com tudo pensado. Ouvindo ali certinho, o que vai fazer, o que não vai fazer. O que tá resolvendo, o que não tá resolvendo. Então você vai pegar a Stone Forge, vai de Stone Forge. Então, exato. Exato. Ele tá respondendo, né? Isso é errado. Você tem que forçar o tempo. Você colocar uma ameaça e começar a responder, aí pressionar.
Yeah, I agree. I totally agree. We're talking about it, no? Is that must play more tempo aggressive lines because if he is that is still just controlling the boards, just gonna lose because don't have any pressure. So yeah, I totally agree with you. But maybe, just maybe, Murktide can do something if that player found it. So Murktide did have a really fast clock, so maybe can do something. But for now, no, I don't think that player is a good position by now. And about Murktide, of course, Plowshares totally destroyed this plan. Meanwhile, Defentex is just doing a lot of value and value and value. Because we talked about this already, Defentex has become time a value strategy, like an old school junk where you just draw a bunch of cards, a lot of pretty good ETBs, triggers. So it's really hard to control this kind of strategy if it's at gastei no IAS aqui. Gastou mesmo. Então, Gelo, a gente tem que colocar tem que isso. pedir para alguém vir fazer pergunta em alemão aqui, pra gente fazer nem praticar o Instituto Nossa. Goethe dele. Cara, faz tanto tempo que eu não falo alemão que eu nem sei se eu conseguiria falar alguma coisa em alemão hoje. Tava treinar de novo. Chega com o Boninho trocando uma ideia. Eu tenho vergonha. Eu não sei se o dele tá calibrado. Oi? Não sei se o alemão dele tá calibrado. Ah, tá. Não sei se ele pratica com frequência. Sei que ele, né, foi pra Áustria esses tempos. Ele ficou um tempo morando lá, né? Então, mas não sei se ele pratica toda semana. Ah, não é tão comum assim. Todo dia ele acorda, ouve um Rammstein. Um clássico, né? Não sei também como é que é a questão do sotaque lá. Cara, depende do lugar, viu? Normalmente é tranquilo. Mas tem uns lugares que é difícil. Isso, e o Oreia acumulando valor. E Recurso. vai, faz isso, que busca aquele outro. Uhum. Como é um deck de bichinho, né? Acaba ficando difícil do Ettore fazer alguma coisa interessante, porque é isso, né? Ele vai fazer um bichão da goiaba que não vai matar o Bruno em uma ou duas porradas, né? Enquanto do outro lado ele consegue lidar com isso de outras maneiras, né? Se ele tiver uma solitude, um plowshares, aí já azeda de maneiras inacreditáveis aqui. E aí esse Murktide não foi lá essas coisas. Então, foi o que eu falei, tipo, ele foi pro plano do Murk, que é meio a maneira dele tentar virar para tempo a partida. Sim, Não quer dizer que vai ser fácil, mas é uma maneira. exato. Você falou, Plowshares aqui faz muita coisa. Sim, faz milagre. Fora isso, ó, tipo, se isso daí resolve, o Ettore podia responder tentando matar Stoneforge e tal, mas se ele deixa resolver, ele vai pegar Meteor Sword e abraço. Exatamente. Tem que matar, tem que matar. E essa espadinha, inclusive, é bem maneira, né, mano? Ela é. Depois de Meteor Golem. Meteor Sword.
Vai matar a resposta. Carlos Savaluzão pelo Prime, meu querido. Você que está em casa com seu Prime, assistindo ao Vasco empatar com o Fluminense. Tá 1-1. Olha só. Mando E aí, do em Fluminense. resposta, né, ele fez como é que é o nome? O bagulhinho lá que volta, né? Uma criatura, já voltou a Félia. E essa Félia aí. Popularmente chamado de Pré-War Firmware. Isso, Firmware. E aí essa Félia vai bater, vai tirar esse Murktide da frente e vai provavelmente bater pra letal aqui, né? Lembrando que quando ela blinkar o Murktide, ele vai perder os marcadores. Também. Pessoa que escolhe assistir Vasco Fluminense uma Quintana já morreu por dentro. Pô, eu tô vendo empate nela. Tá do lado, eu dou uma olhadinha de vez em quando. Porém, vai colocar alguma coisa na frente aí pra esse Murktide? Não, né? Não tem como. Tava só arrumando a ordem da mesa mesmo. Então. Ele indicando ali que o negócio não está fácil para o Ettore. Tipo, o mínimo que ele tem que fazer é lidar com essa Stone Forge da mesa. Só que, é óbvio, ainda vai ter a Félia podendo fazer gracinhas. Exato. Tem Brainstorm, tem 2 Brainstorms que custando muita mana, né? Então é interessante. Então faz o ataque, que é a primeira linha mais segura. É porque esse Murktide aí, ou ele vai morrer pra um Meteor Sword, ou ele vai. Ou ele vai diminuir. Exatamente. Isso porque dependendo do que o Oreia tiver para buscar, ele tem. Ele tem. Meu Deus, solitude na mão. Então, dependendo do que ele quiser buscar, ele pode também bater com Félia, blinkar outra coisa, trazer Stoneforge, por exemplo. O Oreia tá numa posição bem tranquila para fazer assim, muita coisa. Path to Exile. A Focus tá 1, né? Fogo custam. Os 2 Brainstorm na mão dele estão custando 2. Pior que o jogo tá bom, acredito. Tô dando umas olhadinhas rápidas. Sempre tem alguma coisa legal. Mas agora começa aquela chuva de valor, né? Daí vai ficando difícil. O Batman tudo. Butter School. Ele tá brincando? Que tutorial. Nossa, que delícia, hein? Acho que a situação tá ficando um pouco favorável pro nosso querido amigo Orelha, hein? De leve. Não, é isso, tá ligado? Tipo, você vai empilhando ETB. Muito bom nesse tipo de match. A Félia até que demorou pra entrar no deck, né? Porque tem bastante coisa que tem ETB no deck e ela simplesmente seria. Então, e tem Caracas pra proteger ela também. Tipo, ela encaixa bem assim nesse tipo de deck. Sim, estranho ter demorado, né? Mas é um belo card. Mas assim, o Ether tinha que ter sido mais agressivo, então curvar Darcy e tal. Tentar um jogo com Tamir. Só que ninguém usa Definte. Ai, é um pouco isso. Um pouco disso mesmo, né? Tipo, as listas otimizadas elas só vão começar a aparecer de fato, assim, em decks que. Não dizendo isso, mas tipo, especialmente no formato como Legacy, né? Eu acho que a galera acaba dando muito mais atenção para os decks que já são otimizados e vão tentar otimizar ao máximo, né? Então tem muita gente que ama o deck, mas não vai ficar, aspas, perdendo tempo com ele numas ligas online, por exemplo. Porque você tá. Tem muita gente lá com o objetivo de não aprender, mas farmar, né? Então. Uhum. Eu posso estar falando a maior groselha do universo também, né? Como eu sempre digo. Então. Não, faz seu sentido, sim. É que nem Core demorou pra entrar no Legacy até. Pro que ele foi no T2, assim, foi muito rápido o efeito dele no T2. Sim, sim.
Aí vai fazer Meteor Sword. Vai tentar achar alguma coisa o Ettore. E a Talha também atrapalha bastante o deck do Ettore, né? Muita coisa. Bastante. Stum que não é criatura. O Thalia pode ser, acho que, um dos pontos mais polêmicos dessa lista, porque ela contra a Orc não é tão boa. E Orc é muito presente no Legacy. Mas, né? Ele segue. Então é isso, vitória do Bruno Cavalho com o seu Wars of Death Texas 2-0 aí. Vai fazendo 2 semanas bem fortes. Muito boa noite, Oreia. Como é que você tá, meu querido? Fala, Neizola! E aí, Rodazinho, tudo bem? Vocês estão bem? Freire, rapidinho. Você Diga. sabe o que é a NTT? O quê? A NTT. A NTT? Antes não tinha Torpororb. É a Agência Nacional de Transporte Terrestre. Por quê? O que é isso? A Agência Nacional de Transporte Terrestre. Mas por quê? Porque eu passei o carro? Não. Eu tô falando disso. É igual tipo, se eu te perguntar qual que é a sigla do Detran. Ah, tá. Beleza? Tá. Essa é a NTT, ok? Tá bom. Então, tem a NTA. Qual que é? Do transporte avoadouro? Não, é a ANTA. Anda, porra! Eu acabei de fazer isso pro Rudá, velho. Caralho, velho, não acredito. Tá parecendo a primeira vez que o Rudá me contou a história do Manjubinha Jones. Pô, é muito bom. É muito bom. Procurem aí a história do Manjubinha Jones, que vocês não vão se decepcionar. É difícil de achar, eles deletaram um monte de coisa, cara. Ah, velho. Muito triste. Mas agora fala sobre Magic. Vamos falar de Magic. De A gente viu o transporte terrestre realmente passou o carro, né? Passou. Foi o segundo R Delver que eu enfrentei hoje. O primeiro foi meio bizarro, porque eu com a mão ok, eu comprei todos os Seasons do deck sem fonte preta. Ele deu uma Surgical G1 na minha Stoneforge, mas eu já tinha Vial, fiz outra. E ele deu um removal na minha Stoneforge quando ele sabia que ia me amorar 4 Seasons e uma carta que ele não sabia. E a carta era um Batterskull que eu tinha acabado de comprar e a Stoneforge estava desenjoada. Aí eu acabei ganhando. E G2 foi mono removal. Mas agora quanto o Ettore, né? Ele falou pra mim que ele não se tocou que a mão do G1 dele não tinha pitch pra full. Então ele equipou uma mão achando que ele ia fazer mana bicho e ia ter uma full garantida pra qualquer coisa. E aí ele olhou a mão assim, tipo, não tinha pitch e foi achar, tipo, sei lá, né, terceiro turno. Aí já, até lá já deu uma zedada pra ele, né. E G2 foi o problema clássico do Delver, né? Quando você tenta ser o control na match que você é o agro. Aí ele foi, tipo, o primeiro bicho que ele fez eu já tinha feito, tipo, sei lá, 6 bichos, né? Então, já tinha brincado bastante pra fazer essas jogadas, né? Tipo, eu tutorei uma Stoneforge, em vez de ter que tutorado uma Solitude, eu já tinha uma, mas eu não tinha pitch, né? Eu teria que ou remover uma das cartas que eu fiz pra ganhar o jogo, ou eu teria que pagar 3 e pôr o Yorion na mão, que seria meu turno inteiro, né? Eu demorei muito pra achar a quinta mana pra fazer mais uma jogada por turno. Então, o Ettore, ele tá voltando a jogar Legacy agora. Ele era um cara que jogava bastante comigo em 2012, 2013, de Maverick, então é outro mundo pra ele, jogar de azul e tal. Ele tá entendendo as jogadas e tal. Mas foi um jogo legal, tipo, foi emocionante pelo menos, né? Jogado também, né? Não foi, tipo, assim, a gente vendo daqui viu que, tipo, você conseguiu fazer muito valor do seu deck, que é o que ele faz, né? Muito bem. E aí isso acaba, obviamente, deixando o deck do Ettore bem pra trás. Mas não foi um jogo em que só você jogou, né? Ele tava ali tentando, mas é que não foi aquele jogo clássico, né? Stoneforge turno 2 para Batterskull, o oponente não tem removal, acabou o jogo, né? Tipo, foi um jogo que, sei lá, turno 6 eu comecei a fazer alguma coisa relevante, né? E eu falei pra ele sobre o Consign to Memory. Ele fez certo em subir na match, a carta é muito boa. No lado dele, eu também teria anulado meu Vial, porém, se ele soubesse a minha mão, ele deveria ter guardado o Consign, que ele ia matar a Félia, e ele ia dar Consign na Stoneforge, no trigger de buscar, e ia acabar com o meu jogo completamente. Porém, é aquele negócio, né? Você não sabe, meu deck tem 80 cartas, e ele não está vendo minha mão, né? Ele não deu Surgical, não tem Probe no formato, então é aquela jogada correta que ninguém faria, né? Eu teria que estar na live para ele ver minha stream para fazer essa jogada. Tipo, ninguém faria essa jogada naturalmente, porém, eu falei para ele, era
a jogada que naquele momento era o correto, né? Sim. Eu tive que fazer a fete de pobre ali, né, do cavaleiro, mas não fez muita diferença, porque eu peguei a fonte preta, mas acabei não caçando nada preto, né? Eu só queria garantir que eu não ia tomar waste, mas ele acabou não achando waste. Mas no geral eu tô com a mesma lista da semana passada, exatamente a mesma lista. Eu queria jogar com 2 split up, mas não achei espaço ainda. Ainda acho que meu rate contra combo é um pouquinho mais importante, né? Contra o Delver da rodada passada, teve um momento que minha mão era Solitude, Path, Rapt of the Skies, né? Tipo, o cara fazia um bicho, ele batia um, aí eu matava o bicho, ele fazia um bicho, ele batia um e matava o bicho. Mas assim, como eu falei pro Rudaço na semana passada, eu acho que é um bom momento pro DT. O DT ainda é o DT, né? É o deck que não é igual antigamente, que se você fizesse um Butter Skull turno 3, o jogo acabava contra quase todos os decks que não eram combo, né? Ah, o cara fez Mana Madre, Mana Stoneforge, acabou. Não tem mais isso, não tem Madre, Butter Skull não resolve mais, né? Tipo, você faz um Butter Skull, os caras tem Barrel Goith. Então, dá aquela desequilibrada, né? Quando as minhas Stoneforges morrem, hoje eu fico com carta de custo 5 e 7 na mão. Diferente de, tipo, uma espada de fogo e gelo, que custa... É pesado pra fazer e equipar, mas... É castável, né? Tipo, 3 maninha, você faz ela, mesmo que você tome uma waste, depois você consegue equipar e fazer alguma coisa. Mas é isso, tipo, o erro principal do Ettore foi a postura de jogo. Se ele tivesse... o G1 foi realmente... Ele se embananou ali na hora do keep, que não perceber que ele não tinha o pitch. Mas no G2 ele acabou tomando o mesmo erro, que era o de não agressivar, né? Nesse jogo, eu teria que ter jogado totalmente diferente. Se ele tivesse feito Mana Bicho, Core turno 2... né, eu teria que ter feito um Recruiter, que eu acho que nem no terceiro turno, acho que eu não tinha 3 manas, eu não tenho certeza, pra pegar uma Skyclave, pra no próximo turno fazer uma Skyclave, torcer pra Skyclave sobreviver, né, pra ir tirar o Core, e até lá ele já tem, né, 2, 3 tokens me comendo vivo, então é outro jogo. A minha dica pros jogadores de Delver: Mana Delver, Mana Darcy, Bubble, Core, Token, é o que você tem que fazer contra a Defentex. Se você for enrolar, o Defentex só vai perder, ou se for aquelas situações realmente, né, o cara perdeu muita vida, né, teve que dar um Seizes, aí final do jogo o Delver conectou, ou porque ele comprou muito mal, porque o deck tem 4 Plowshares, 4 Solitude, 3 Skyclave, 4 Recruiter, 4 Stoneforge, e o Stoneforge pega bagulho que reanima, pega Life Gain, pega Removal, né, então é tipo quando você tá jogando Mirror de Control e o seu oponente tem alguma kill condition muito absurda, né? Tipo, você tá jogando Mirror de Control e o seu oponente tem Sphinx of the Final Word e você não tem removal pra ela, né? Tipo, se o jogo demorar demais, ele vai fazer Sphinx, você não tem removal, ele vai bater, ele vai castar um Jeskai Revelation incounterável e você simplesmente não vai jogar Magic, né? E às vezes acontece, como já aconteceu comigo, eu pagar 7 manas e castar uma Caldra ou agora, né, o Meteor Sword e matar um bicho dele e ficar vivo o suficiente para não morrer, né? Essa é uma das matches principais onde um Yorion 4/5 que não blinka nada é imortal e bloca tudo que ele faz que não é Murktide, né? Mas com Feli agora eu consigo resetar o Murktide. Mas é basicamente isso. Foi um jogo legal. Espero que dê bom hoje de novo. Já começou da melhor forma possível, né? 2-0, tal, 2-0, tranquilo. sucesso. Peguei 2 decks iguais. Galerinha, eu vou pegar uma água, que minha garganta está seca. Muito prazer de ver vocês. Um beijo. Beijo. E até a próxima. Eu preciso botar alguma coisa aqui? Não, pode deixar. Beleza, aquele beijo. Falou.